Esse vai ser um vídeo com pouca visualização, né? Porque eu vou falar agora de um tema que não é mulher, comer mulher, relacionamento, erro de mulher, vamos melhorar, nada. Hoje eu vou falar de um tema mais complexo. E tá bom, poucas pessoas vão assistir, pode até atrapalhar o alcance do canal aqui ou acolá, mas quem assistir vai ser privilegiado. E hora ou outra eu tenho que lançar um assunto desse. Eu vou falar aqui agora o que talvez seu pai não te falou, o que teu irmão não te falou. Eu já falei pra vocês que eu não tô aqui pra assumir o papel do teu pai, eu não sou teu pai. Mas olhe pra mim como se eu fosse um irmão mais velho que você nunca teve. E eu vou te dar uma dica. Você pode seguir ou não, eu não dou ordens aqui pra ninguém. Olha só, eu já falei aqui, e eu não mudo a minha palavra, que o sentido da vida é a morte. O propósito da vida é morrer. O sentido, a direção da vida é a morte. A vida existe por causa da morte. Beleza? E se o que dá sentido à vida é a finitude dela, o que nós fazemos nesse período de tempo em que nós estamos na luz? Eu acredito que exista vida após a morte. Eu acredito que exista um lugar para onde nós possamos ir. Mas crendo nisso ou não, a única coisa que eu posso ter certeza é o seguinte: eu não lembro de nada antes de vir a esse mundo. E se o futuro for igual ao passado e eu não for lembrar de nada depois que eu morrer, eu vim de um grande oceano de escuridão e voltarei para um grande oceano de escuridão. E no meio desse grande oceano houve uma pedrinha de luz. E por um instante eu fui agarrado a ela. E eu preciso dar valor. Ora, nessa pedrinha de luz, o homem tem uma escolha a fazer. Se ele vai trilhar a jornada do herói ou não. E eu falo isso porque não existe uma jornada da heroína. E as mulheres podem ficar até bravas comigo. Ah, não, mas por que você está dizendo que a mulher ela não tem uma jornada? A mulher, ela já nasce com todo o valor que ela vai precisar. Ela só precisa escolher o destino que ela quer seguir. A mulher nasce virgem, que é hoje a coisa mais valorizada. A mulher nasce virgem. A mulher nasce bonita. Ela simplesmente precisa deixar o tempo passar e crescer, né? Ganhar a idade certa, e aí o corpo por si só toma os caminhos e ela é bonita. A mulher, ela nasce com uma natureza mais gentil, mais feminina. Ela brinca de boneca, ela tem esses cuidados. Tudo que ela precisa fazer é manter essa natureza. A mulher, ela já nasce com todo o valor que ela precisa para poder mudar a sua realidade. Então, uma mulher que, não sei, vem de uma realidade difícil, de algum interior da vida, um rincão qualquer, ela já nasce com todo o poder que ela precisa para poder mudar isso tudo. Basta fazer escolhas certas, porque o poder ela já tem. Mas o homem, ele nasce desempoderado. O homem nasce fraco. E na medida em que o tempo vai passando, o homem vai construindo poder. E o homem vai construindo poder para uma hora chegar ao nível que a mulher já tem. E quando ele chega a esse nível, então ele pode mudar a sua própria realidade. E a jornada do herói é a jornada de um fraco se tornando forte. De um idiota construindo poder. Todo herói é assim. Homem-Aranha, acho que tirando o Super-Homem, né? Mas Homem-Aranha, o Shazam, o Homem de Ferro, tudo são homens fracos, homens problemáticos,
homens destruídos, que vão se empoderando até poderem fazer alguma coisa. E essa é a grande jornada do herói. E esse é o caminho do homem. E o homem precisa decidir se ele vai trilhar isso ou não. Porque existem duas naturezas que dividem o homem. Quais são elas? Ora, se a gente olhar a história de Gênesis, por exemplo, lá é descrito que quando Deus vai formar o homem, Adão, ele forma Adão do pó da terra. E até por isso que o nome dele é Adão. Adão vem do hebraico Adama, que significa homem feito da terra vermelha, ou seja, barro. E o barro, ele é formado de duas coisas. Ele é formado da terra, que é banhada pela água. Aí você forma o barro. O barro que se molda para poder criar este boneco. Se você pega uma areia qualquer e você coloca na água, você vai ter ali a lama. E a lama, ela também é moldável. Mas especificamente o homem foi feito da terra vermelha, do barro que foi jogado à água, moldado por Deus, e foi feito ali um bonequinho. Ora, o que é o barro, senão a terra e a água juntas em si só? Quando Deus faz o homem, então, ele forma o homem da terra e da água. E essa é a natureza animal do homem. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que todos os animais foram feitos da terra e da água. Deus da terra faz todos os animais que se arrastam, que andam, as feras, as bestas e todas as aves do céu. E da água, Deus faz todos os peixes e as criaturas do mar. Deus junta então a terra e a água e faz o homem, mostrando que o homem, em essência, ele é o próprio cosmos em si. É por isso que a ideia de Gênesis é que quando o homem peca, o mundo cai junto com ele. Porque o homem possui todo o mundo dentro de si próprio. E aí Deus forma esse homem da terra, dando a ele essa natureza animal. Mas ao mesmo tempo, Deus, ele vai soprar no homem o espírito. E a palavra espírito vem do hebraico ruach, que significa sopro, vento, ar. E Deus adiciona então no homem um terceiro elemento, o ar. Uma natureza elevada. Ora, se você for pegar a história da criação e você for ver os anjos são ditos como espíritos ministradores que ministram a favor dos que hão de herdar a salvação. Espíritos, ruach, hálito, ar. É como se os anjos eles tivessem sido formados a partir do elemento ar, que é o elemento elevado. O ar, ele é imaterial, no sentido místico que eu estou falando. Então, os anjos, eles são seres elevados. Eles são seres desprovidos de uma natureza animal e, por causa disso, não têm necessidades animalescas. O homem, o animal, por exemplo, por outro lado, ele é um ser movido simplesmente pela água ou pela terra. E ele não tem um ar em si. Ele não é um espírito. Ele não possui esse elemento ar. Ele só possui o elemento água e o elemento terra. Então tudo que ele tem são os instintos animalescos. Mas o homem possui os dois. Ele possui tanto uma ideia elevada de si próprio, como uma ideia apequenada de si próprio. E aí mais à frente, Deus vai dizer que ele derrama o seu Espírito sobre o homem. E o Espírito Santo, ele é descrito sempre como um elemento fogo. E a ideia do Espírito Santo é que uma vez derramado sobre o homem então será possuidor de dois elementos da terra e de dois elementos elevados, possuindo então dentro de si os 4 elementos e alcançando o platô, o equilíbrio. E quando ele alcança esse equilíbrio, então ele volta a ser a imagem de Deus. Beleza? Deus então forma todo esse homem e ele pega esse homem elevado, que ali naquele momento era uno com ele, que ele era o próprio fogo, ele é o sol,
da justiça que ascende, e o homem era possuidor do pleno equilíbrio. E quando o homem cai, ele se afasta de Deus, o elemento fogo é tirado dele. E ele fica fora da imagem de Deus, com a imagem de Deus pervertida, mas ainda possuidor de uma lasca dessa. Só que o homem não é mais equilibrado. Ele possui 2 elementos da terra e 1 elemento do céu. Vamos dizer assim. Mas ainda assim ele possui. Como forma de dizer de que o homem tem muito mais facilidade de seguir um caminho animalesco do que de seguir um caminho elevado. E essa ideia de caminho animalesco e caminho elevado é a própria circunstância do homem. Porque você tem 2 escolhas. Ou você desce e se torna cada vez mais um animal, ou você sobe e se torna cada vez mais parecido com Deus e com as qualidades divinas. Os ricos, os poderosos, eles estão evoluindo através muitas vezes do caminho mau. Quando você tem uma ilha de Epstein, por exemplo, uma rede de tráfico de crianças para pedofilia, você tem um grupo de pessoas que está evoluindo para se animalizar cada vez mais. Um grupo de pessoas que está para se desmoralizar cada vez mais. Quando você vai ter esse novo filme, O Som da Liberdade, contando a história de tráfico de crianças para escravidão sexual e posteriormente para o tráfico de órgãos, você tem pessoas que estão se tornando cada vez mais animais. Porque é isso que um animal faz. Ele segue seus próprios instintos. E para ter prazer sexual, para ter dinheiro, para ter poder, ele faz aquilo que ele tiver que fazer. Ele mata filhotes, ele viola fêmeas, ele faz o que ele tem que fazer para manter os instintos de sobrevivência dele de pé. E o homem possui isso dentro de si. Só que ao mesmo tempo o homem também possui uma característica de elevação. Porque se existe um Epstein com uma ilha de tráfico de crianças, vai ter também uma divisão de homens que dedicam a sua vida para poder tentar libertar essas crianças sequestradas, muitas vezes adentrando em problemas, cara, que ele não precisava para fazer uma coisa de cunho maior. Para cada traficante de droga, que muitas vezes é viciado também, que vende uma ferramenta de vício para outras pessoas, para os tornar escravos, os animalizar mais ainda e roubar deles tudo que eles têm, vai existir um policial que está tentando combater aquilo dali, mesmo que tudo ao seu redor diga que não. E o próprio policial, ele é dividido, porque existe um policial que ele vai se corromper. E em troca de ganhar um dinheiro a mais para poder comer uma buceta, ele vai fazer vistas grossas ao tráfico e não vai se esforçar para impedir que aquele mal aconteça. E vai ter o cara que, para além disso tudo, vai se esforçar e viver em uma guerra, enxugando gelo eternamente. Porque muitos mais são aqueles que estão lutando pelo mal do que estão lutando pelo bem. Mas ainda assim ele vai ficar enxugando gelo para tentar deixar o mundo um pouco melhor do que ele encontrou. E essa para mim é a característica do homem. O homem tem que estar construindo. E essa construção, né, eleva sempre o homem. Eu até me equivoquei aqui. A essência do homem é o homem, como ente masculino, ele tem que estar construindo ou destruindo. Beleza? E os homens, bons ou maus, que estão conectados em sua natureza masculina, eles estão construindo e destruindo. Tentando destruir um mal que o anteveio e tentando construir um bem à sua frente. Ou ao contrário, tentando destruir um bem que o anteveio e tentando construir um mal à sua frente.
Só que a maioria das pessoas, elas estão desconectadas da sua natureza masculina e elas são levadas, até pelo próprio sistema, a serem pessoas neutras. E aí entra naquele texto da Bíblia: quem dera se vocês fossem quentes ou frios, mas porque vocês são mornos, eu tenho vontade de vomitar vocês. São pessoas que nem constroem nem destroem, nem fazem o mal nem fazem o bem. São escravos. Se existe um policial lutando para tentar acabar com o tráfico, e existe um traficante lutando para poder aumentar o tráfico, existe ali no meio um ser, um ente, que é o viciado. E o viciado, ele é escravo, ele apanha na polícia do bandido, ele é o merda. E na nossa sociedade é uma sociedade de viciados. Nós não somos nem os mocinhos nem os vilões, nós não somos nada. E aí eu falo para vocês, o homem, ele tem que construir. E para mim a elevação é o caminho, se aproximar cada vez mais da sua natureza divina. E essa construção dessa natureza divina, ela existe por duas óticas. Você tem que identificar tudo de mal que te antecedeu, destruir esse mal e reconstruir em cima dele algo melhor. E é isso que me guia e me norteia em termos de problemas. Porque eu acho que os problemas são colocados na vida do homem para que o homem possa os solucionar. Como assim, Espírito? Explica para mim. Eu explico. Se você vem de uma família disfuncional, uma família onde sua mãe é narcisista, seu pai é um alcoólatra, eles se divorciaram, te batiam, abusavam de você, você tem um problema nas suas mãos. E a maioria das pessoas, elas vão sentar em cima desse problema, vão se vitimizar o resto da vida. E não é que você não seja vítima, você é vítima. Só que a maioria das pessoas vão sentar em cima desse problema pro resto da vida. E eu não acho que Deus seja mal porque Ele te colocou nessa situação. Eu não acho que a vida é justa. Nesse momento, enquanto eu estou falando com vocês aqui dentro do meu quarto, que é 4x4, existe um cara que está acordando numa puta mansão lá na Barra da Tijuca, ou melhor ainda, numa mansão lá na Califórnia, em Miami, que nunca fez nada. E o cara simplesmente nasceu multimilionário e bonito pra caraca. O cara tem todas as vantagens da vida. Aí eu tenho como olhar pra ele e falar que o mundo é justo? Não é. Só que eu não acho que Deus seja mal porque o mundo é injusto. Porque na minha cosmovisão, Deus me cercou de problemas para que eu resolvesse os problemas que eu tenho. Eu estou aqui para evoluir. Eu estou aqui para me tornar melhor. Então o mal que me cerca, ele me cerca com um motivo, para que eu o mate. E essa é a história de todo o herói. Se você pegar todos os contos gregos, você vai ver alguém indo atrás de um monstro, uma quimera, né? Uma hidra, sabe, uma serpente gigantesca, para destruir esse monstro gigantesco que o atemoriza. E você tem as suas próprias hidras na sua vida. Você tem as suas quimeras na sua própria vida. Você tem, todo homem, ele tem o dragão que ele precisa matar. Porque essa é a história de ser homem. E a vida, ela não é justa. Talvez você esteja me ouvindo dentro de um barraco sem reboco no Morro dos Macacos. A sua mãe seja uma puta. Seu pai um viciado em drogas. Talvez você a vida toda foi para colégio merda. E agora você tá dividido entre eu entro pro tráfico para poder ganhar um dinheirinho, eu encho a minha cara de cocaína para poder apagar o sofrimento da minha vida, ou eu desço para tentar ir trabalhar. E você só se vê com problemas. Spirit, eu sou feio. Spirit, eu sou pobre. Spirit, eu sou filho de mãe solteira. Minha mãe era uma puta. Não sabia escolher homem. Meu pai é um bêbado, um drogado que batia na gente.
Spirit, minha família não me ama, meus irmãos me odeiam, meu filho não gosta de mim, a gente não tem família, eu sou um cara ostracizado, mulher nenhuma me quer. E eu falo pra você, é uma merda. Você está cercado de problemas. Você tem não um, mas vários dragões a vencer. E a escolha, ela sempre vai ser a mesma, cara. Você pode se tornar também um dos dragões. Você pode se tornar também um dos monstros, também parte do problema. Você pode sentar e chorar e deixar que os dragões te destruam e viver como uma eterna vítima das circunstâncias da sua vida. Ou você pode pegar uma espada e um escudo e ir um de cada vez matando cada dragão que te cerca e tentando consertar os erros da sua família, da sua geração, da sua vida e obtendo verdadeiro sucesso. Poxa, Spirit, eu tô aqui no Morro dos Macacos, minha casa é sem reboco. Poxa, minha família vive com um salário mínimo. Isso é um problema. Você precisa, então, despencar para fora desse ambiente. E o caminho que você vai fazer isso, cara, não importa. Se você vai fazer isso indo para uma faculdade, se tornando um dentista, um enfermeiro, né, ganhando aí seus 4, 5 mil reais por mês, sabe, e comprando um apartamento em outro lugar, e saindo dessa favela e mudando a sua realidade. Se você vai ir para a obra, virar pedreiro para ganhar teus 4 mil reais por mês, sair da favela e mudar a tua realidade. Se você vai estudar, passar por um concurso de uma prefeitura, depois por um concurso de nível médio, sair dessa favela e mudar a tua realidade. Se você vai simplesmente tentar pegar um emprego de carteira assinada, juntar um dinheiro, tirar um passaporte, ir para os Estados Unidos, falar, não, tô vindo aqui só visitar, entrar para lá e trabalhar na obra lá, fazer merda, limpar banheiro dos outros, para juntar dinheiro e voltar e mudar a tua realidade. Ou se tu vai, foda-se, eu vou para lá, vou limpar banheiro, vou trabalhar na obra, mas eu vou evoluir, vou me tornar uma pessoa melhor, vou continuar vivendo lá na América ou para a Europa. Não importa o caminho que você vai fazer para você mudar a sua realidade e sair desse meio. Mas se você está inserido nesse problema, não é para você morrer nele. É para você o transcender, e isso te faz um homem. E quando você transcende esse problema por meios lícitos, por meios bons, você não é só um homem, você se torna Deus, cara. Alguém que muda a realidade usando um bom caminho, você se elevou à imagem de Deus. Se a sua mãe era uma puta, teu pai um vagabundo e tua família destruída, eu acredito piamente que você foi colocado nessa situação para você aprender o que escolhas ruins dentro de uma família podem fazer e construir uma família sem essas escolhas ruins. Ah, eu vou fazer uma família perfeita? Não. Você vai fazer outras escolhas ruins, mas menos ruins do que essa daí. E aí vão ser os seus filhos que vão arcar com as suas escolhas ruins, mas menos ruins do que essa, e vão fazer escolhas melhores ainda. Porque se a humanidade ela entendesse que o caminho dela é a evolução, e nós, gerações a gerações, não quiséssemos nos prender aos estigmas do passado, mas colher aquilo que era bom dos nossos pais, tios, avós, os antepassados, e consertar os erros deles, fazendo erros novos e menos graves, a humanidade estaria muito melhor do que está hoje em dia. O que nos mantém presos, o que nos mantém submetidos, é porque nós queremos nos cercar dos erros do passado e viver eternamente nesses erros. Eu sei que dói. Existem pessoas, cara, que são colocadas em situações extremas. Existem pessoas que são violentadas até sexualmente dentro da sua própria casa. E eu sei que essa situação você é vítima dela. Mas você precisa se levantar e matar esse dragão. Pega esse trauma, pega essa coisa ruim e faz dela a força que vai te motivar a seguir. Se você foi violentado, ótimo, se torne então um assistente social.
que vai lutar para que as pessoas que fazem isso sejam colocadas na cadeia, se torne um policial, sei lá, da polícia civil, de uma delegacia especializada em violência sexual contra crianças, se torne um pastor, se torne alguém que vai ajudar as crianças a não sofrerem mais isso e pegar aqueles que estão sendo pessoas ruins e colocar eles no lugar que eles precisam ser colocados. Se seu pai foi uma merda e isso é vitimizante, é terrível. Seja um pai melhor do que o seu pai foi. Seja um marido melhor do que o seu pai foi. Escolha uma mulher melhor do que a sua mãe foi. Tá entendendo? Se a sua realidade é uma merda, cara, saia dessa realidade, troque de cidade, troque de endereço, saia de dentro dessa favela, saia desse contexto que escraviza as suas gerações há anos. Anos! Você é um pobre, favelado, preto, você não precisa viver o resto da sua vida como um pobre, favelado e preto. Você pode pegar todo esse estigma que colocam dentro de você, esse racismo, essa inferioridade que o preto é menos, e mostrar ao mundo que porra nenhuma, o preto consegue tudo como as outras pessoas conseguem. Você pode sair da favela, você pode passar num concurso, você pode ir para outro país, você pode, sabe, transformar a sua vida toda, se tornar um advogado, se tornar um dentista, se tornar um pedreiro, se tornar um eletricista, um bom pai, um bom marido, uma pessoa com a sua casa própria, o seu carro, a sua própria realidade, e mudar o mundo ao seu redor, porque é isso que nos faz a imagem de Deus. Animais não escolhem o seu destino. Se um animal nasceu beta, ele vai morrer beta. Se ele nasceu fraco, ele vai morrer fraco. Eles são guiados pelo seu instinto, pô. Anjos não escolhem o seu próprio destino. Se eles nasceram para viver eternamente falando santo, 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 eles vão viver eternamente falando santo, 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 santo. Mas homens não são anjos, homens não são animais, homens são a imagem de Deus, e Deus cria a sua própria realidade. Deus decide, e Deus deu ao homem o poder de decidir, Deus deu ao homem o arbítrio, o livre-arbítrio, de poder decidir. Ah, Espírito, eu não sou livre porque eu não posso ser um bilionário. Então vai tomar no cu, porque se essa é a tua definição de bilionário, tu tá fudido. Tua definição de ser livre é ser bilionário, tu tá fudido. Você é livre para mudar a sua realidade, cara. Você é livre para, mesmo vindo de um regime difícil, de uma vida complicada, se tornar um cara bom. Não um, não dois. Eu conheço diversas pessoas que vieram de realidades terríveis e que decidiram ser a imagem de Deus, se tornarem deuses e mudarem isso. Eu conheço um cara que é policial militar lá no Ceará, que, cara, o cara é um exemplo de pessoa. O cara nasceu lá no sertão lá do Ceará, no cu do Ceará. A mãe dele era uma pessoa extremamente difícil de lidar, mas até entendemos ela, né? Casou com um pai que era um bêbado, viciado, um alcoólatra, que enfiava a porrada nele e nos, sei lá, 8 irmãos que ele tinha. Era irmão pra caralho. E ele viveu lá no sertão nordestino, mendigando o pão de amanhã. Só que esse cara, mediante a realidade, e esse cara, porra, ele é muito foda, porque ele fala coisas que são muito reais. Os irmãos dele decidiram serem vítimas, ou se tornarem os próprios dragões. Ele tem um irmão que é a imagem do pai dele, vive lá no sertão nordestino, bate na mulher, é alcoólatra, vive tudo isso. Só que ele, mediante todo aquele contexto que o prendia, ele decidiu não ser assim, cara. E o cara é um exemplo. Aí a pessoa, olha, eu não sei nem quanto ganha um policial lá no Ceará, imagino que não seja um salário muito pica, não. Mas a galera olha pra ele e fala, ah, esse cara não é um exemplo de sucesso. Meu pau que ele não é. Meu pau. O cara é um exemplo de sucesso. Ele fez a realidade dele. Ele não é um derrotado vítima como os irmãos. Ele não se tornou o pai dele. Ele não é um alcoólatra, um viciado. Pelo contrário, o cara estudou pra caralho, passou no concurso público da polícia, trabalhou igual um condenado. O cara trabalha, o cara faz bico de segurança, o cara trabalha igual um cavalo.
Só que o cara conseguiu sair de lá de dentro do sertão e comprar um apartamento numa região maneira. O cara tem o carrinho dele. O cara tem uma esposa e adivinha, ele não enfia porrada na esposa. A esposa não é uma pessoa tóxica com os filhos igual a mãe dele era. Ele é um pai de 2 filhos e os 2 filhos dele amam ele. Ele é um pai pica. Os filhos, porra, são apaixonados por ele. Ele é um pai excelente. E ele mudou a realidade. Quando os filhos deles contarem as histórias do pai, vai falar: ah, não, mas a gente teve sorte, né? E as outras pessoas ao redor cheias de problema, eles vão falar: não, a gente teve sorte, a gente veio de um lar estabilizado. Pô, papai trabalhava, mamãe trabalhava. A gente não era rico, mas, poxa, a gente veio de um lar onde a gente tinha escola, a gente tinha casa, a gente tinha comida na mesa. Pai era um homem muito bom, ensinou pra gente valores, brincava com a gente, nunca bateu na gente. A gente nunca teve uma família disfuncional. E uma família que não é disfuncional vai criar famílias que não são disfuncionais. Esse cara, ele mudou a realidade de pelo menos uma linha da história para sempre. Ele mudou a realidade. Esse cara, ele teve aquele poder aquele poder divino de mudar a realidade. Ele mudou, pô. Ele mudou. Daqui a 100 anos ninguém vai lembrar dele, mas vai ter 100, 150 pessoas que adviram de lares saudáveis e formaram lares saudáveis, que vão falar: ah, mas nossa família sempre foi boa. Não foi, a família era uma merda. Mas ele foi um ponto de inflexão. Ele foi o cara que resolveu fazer a diferença. E você deve ser esse cara também. Você não tem que ser um cara que os seus traumas, as suas dificuldades te joguem pra baixo. Spirit, eu sou um cara feio, mulher nenhuma me quer. Ótimo! Usa isso como combustível. Vai pra academia, agarra aquele ferro, levanta com ódio no coração. Toma veneno e faz dieta com ódio no coração porque ninguém te quer. Spirit, eu sofri bullying, eu apanhei, ótimo, vai para uma academia de arte marcial, aprende jiu-jitsu, muay thai, se torna um faixa preta, um cara pica, um cara que não pode mais ser intimidado, porque as pessoas te intimidaram e você foi fraco. Spirit, eu vim de uma família terrível, ótimo, construa uma família boa. Spirit, eu vim de uma realidade pobre, ótimo, saia dessa realidade. Eu não estou pedindo para você fazer um milagre, para você sair da classe D, da classe E, e ir para a classe A, mais, não. Mas eu acredito piamente que o cara da classe E consegue chegar à classe D, consegue chegar à classe C. Eu estou pedindo para você romper as amarras que te prendem o resto da vida e se tornarem melhor. Eu sou feio, bota um shape. Eu sou pobre, ganha dinheiro. Eu sou um cara que tem medo, torne-se forte. Use os seus traumas para poder se tornar uma pessoa melhor. Se te abusaram, lute contra abusadores. Não permita que isso aconteça. Se você não teve um pai, seja um pai muito bom. Se você não teve uma figura que lhe representava, use as habilidades que você tem para poder ser essa figura. Eu não tenho habilidade nenhuma. A única coisa que eu faço, eu sou um cara normal, eu sou um bom pai, mas eu não tenho como mudar a sociedade. A única coisa que eu faço é, sei lá, eu sou faixa preta de karatê. Cara, vai lá dar aula de karatê de graça para as crianças, ensina um caminho para elas, doutrina elas, toma elas como se fossem seus filhos e transforma o mundo sendo aquilo que você não pôde ter. Eu acredito que nesse mundo existam super-heróis, só que esses super-heróis somos nós. Quando nós não aceitamos a nossa realidade, quando nós lutamos contra ela e quando nós nos tornamos aquilo que nós queremos que fosse. E fazendo minhas palavras de um filme antigo aí de comédia, cara, você tem que se tornar o milagre que você quer ter. Como eu queria que alguém me salvasse. Ninguém vai vir te salvar. Aceita isso, se salva sozinho e quando você se salvar, se torne o tipo de pessoa que salva as outras. Ah, como eu queria que alguém me desse esperança. Ninguém vai te dar. Lute sem esperança, se torne forte. Então com essa força, se torne alguém que dá esperança para os outros. E se eu tenho um conselho, se eu tenho uma coisa para dizer por mais que seja mínimo, torne o mundo um pouco melhor do que você encontrou. Você não vai fazer isso trabalhando no supermercado a vida toda.
Não vai. Mas você pode fazer isso sendo um pai, você pode fazer isso sendo um eletricista, você pode fazer sendo um cara que angaria recursos, que angaria habilidade, que pode fazer o bem. Pastores, pessoas que fazem trabalhos sociais, pessoas que ajudam os outros, pais, maridos. Você tem a escolha de ser um homem bom, você tem a escolha de romper todo o fracasso geracional que a sua família teve. Irmãos que não se amam, pais que odeiam filhos, pais terríveis, maridos terríveis. Você não é obrigado a ser como eles, você pode ser melhor. Você é um elefante preso a uma cadeira, sabe? Toda a culpa, todo o sofrimento que você anda carregando é um saco de pedras. Para que tudo isso acabe, basta você soltar isso. Solte o passado, solte as amarras. Você não é seu pai, você não é seu avô. Você não é o lugar que você nasceu. Você não é as circunstâncias que te colocaram. Você é um homem feito à imagem de Deus e que tem o poder de Deus. Você não precisa orar para que as coisas mudem. Deus já te deu o poder. Você já é a imagem dele. Você não precisa se ajoelhar e ficar, Deus, mude a minha realidade. Não, levanta e muda. Ele já te deu o poder. Você é a resposta das suas próprias orações. Responda a si mesmo. Se você ficar olhando para o alto o dia todo falando, Deus, me responda, Deus, me responda. Ele já te respondeu. Você é a sua própria resposta. Você se responde quando vai trabalhar, você se responde quando vai estudar, você se responde quando é um bom marido, você se responde quando é um bom pai, você se responde quando faz um trabalho social, quando adota uma criança, quando luta contra o mal, quando acaba com os pedófilos, acaba com as pessoas ruins, as que vendem droga, quando você ensina as crianças, quando você torna o mundo melhor. Você já é a resposta da oração de que você faz ao próprio Deus, pô. Deus já respondeu. Ah, Deus me respondeu quando? Cara, Deus é tão profundo, Deus é tão sinistro, vou usar essa palavra, que ele respondeu a sua oração antes de você orar. Como que ele respondeu a minha oração antes de eu orar? No dia em que você nasceu, ele respondeu a sua oração. Ele te deixou vir ao mundo para que você solucionasse os problemas que ele te colocou.